Oi, bom, ok, começamos a gravação. Hoje nós vamos assistir a aula de interpretação de texto, né? Vamos fazer uma interpretação de texto e vamos também fazer uma aula dos porquês, beleza, gente? Quem que sabe? Professora. Oi. Professora. Fala, Cauã. Eu tenho uma coisa para te falar. Pode falar, vida. Na aula de matemática, na aula de português, que foi agora, a gente já fez interpretação de texto. Tá, mas é do professor Paulo, né? Quanto mais interpretações nós fizermos, melhor, né? O professor Paulo Junge sempre vai dar interpretação de texto, né? Tá bom? E aí nós vamos estudar, além da interpretação de texto, nós vamos estudar os porquês, ok? Vamos lá, hein? Professora, então, eu tenho um papelzinho aqui na minha casa, os 4 porquês e para que serve cada um. Maravilha, vamos estudar, Professora, olha. Eu tenho... Peraí só um pouquinho, Henrique. Deixa a prof falar. Vamos fazer a interpretação de texto. Nós vamos fazer aqui, ó, sujeito aposto vocativo. Nós também podemos fazer os porquês. Nós podemos fazer também, olha, pronomes, certo? Tenho aula também de pronomes. A do verbo haver e a normal. A craseado, a do verbo haver e a normal. Podemos fazer exercício dos as. Podemos fazer acerca de e acerca de. Podemos fazer, olha, o que não falta é aula. Pronome demonstrativo, pronome possessivo, pronome indefinido, pronome interrogativo, pronomes relativos pessoais, valor semântico das preposições e das conjunções. Cauã, não falta aula, vida. Bora começar. Não. Tá bom? Fala, os porquês eu só sei de 3 porquês de cabeça, eu só não sei o porquê separado com acento. O separado sem acento. Temos que saber todos, beleza? Ô, Henrique. Então, bora lá, ó. Gente, agora eu vou pedir, por favor, todo mundo fecha, Cauã. Por favor, todo mundo fecha. Vamos lá começar a aula, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aqui, achei, tá? Olha só, primeira coisa, vamos falar um pouquinho de semântica ou de sinônimos. Semântica. O que é semântica, hein, gente? Agora pode levantar a mão para falar comigo. O que é semântica? Começando a aula, beleza? Quem pode me dizer o que é semântica? Boa tarde, Rebeca, Júlia, Recler, Gui, Gustavo, Henrique, Giovana, Bambu, Cauã, Darquila, Fernanda, Vini. Tudo bem, gente? Vamos lá. Gente, tem que ligar a câmera. Aparece para mim, né? Para eu conhecer vocês. Então, olha só. Cauã, fala para mim o que é semântica, vida. Professor, o que é semântica? Tô sabendo. Semântica é o significado das palavras, né? É o significado de acordo com o contexto que traz aquela frase, certo? Então, certo. Beleza. Então, olha só. Aquela cobra, olha só, semântica. Aquela cobra é escura. A menina é uma cobra. Então, o que acontece aí? Eu usei a palavra cobra 2 vezes. O que acontece aí? Mudou o sentido. Mudou o sentido. Muito bem, Rebeca. Então, eu quero saber qual é a cobra denotativo. A cobra escura. Muito bem, é Erivaldo? Muito bem, Erivaldo, garoto. E a outra? Aquela menina é uma cobra ou aquele menino é uma cobra?
A outra, qual é o sentido? Denotativo. Qual? Denotativo. Conotativo. Assim, ó, conotativo. Muito bem. Por que esse sentido do segunda frase é um sentido conotativo? Por causa que tem uma... Porque ele está dizendo que a menina é uma cobra, só que na verdade é no sentido figurado, que quer dizer o caráter da menina, não que ela seja a cobra animal. Muito bem, Júlia Heckler. Muito bem. Então, se fosse verdadeiramente, né, o sentido de cobra, mas aí não cabe no contexto, né? Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, olha. Substitua as expressões grifadas por outras equivalentes, de modo... Essa aula é de língua portuguesa ou de redação? Redação. Redação, a gente trabalha esses temas aqui para quando vocês forem escrever, vocês escreverem corretamente, certo? Por exemplo, por que a gente utiliza semântica, sinônimos? Porque às vezes a gente está vendo redação, vocês estão escrevendo, repetindo muito uma palavra. Sabe? A nave voou, a nave viajou, a nave. Gente, procurem sinônimos, procurem mudar né? Mudar para manter o sentido. Então, vamos lá. Substitua as expressões grifadas por outras equivalentes, de modo que não haja alteração no contexto. A. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Por isso, foi viajar pelo mundo. Viu muitas princesas, mas havia sempre qualquer coisa que não parecia bem. Por fim, regressou a casa muito abatido, porque procurava uma princesa verdadeira. Então, gente, nós temos um parágrafo aí, que é, né, a letra A. Nesse parágrafo existem 4 palavras que estão grifadas. Peguem o caderno de vocês, eu vou dar 2 minutos e vocês vão substituir as palavras grifadas por outras, mas que continue mantendo o mesmo sentido do contexto, certo? Continue mantendo o mesmo significado, a mesma interpretação. Deu para entender o que é para fazer? Sim. Põe o joinha aí que eu quero saber se vocês entenderam. Beleza. Então, vamos lá. 2 minutos para a gente fazer isso aqui, tá bom? Cauã, não entendeu, vida minha? Pega essas palavras e substitui as que estão marcadas aqui em rosa para manter a semântica, para manter o mesmo sentido da frase que está aí, tá bom? Vai lá. Tá bom. Fecha o som aí. Cauã, fecha o som, obrigada. Aparece para mim Darky, Vini, Laís Fernanda, Gustavo Leão, Cauã. Apareçam para mim, por favor. Júlia, cadê o Ângelo? Está na aula? Sim, prof, ele está na escola. Tá bom. Obrigada, Darky.
Professora, adivinha quanto que Obrigada, eu tirei na Vini. redação? Quanto, vida? 6,2. Mandei para outra Beleza. professora. Estamos melhorando, né, filho? Bora lá. A parte de redação é a mais Cadê? difícil. Tá. Beleza, Erivaldo. Erivaldo, você está participando já das redações, filho? Das provas? Das provas, é? Ainda não está aparecendo lá as provas de redação, só de matemática e português, de interpretação de texto. Amanhã vai ter redação, tá? Professora, o Cauã Tá disse bom. que acabou. Tá bom. Ah, também Cauã, acabei. eu não vi sua redação da semana passada, hein, Cauã? Bora lá, bora continuar. Gente, quem quer levantar a mão para me falar como que fez a substituição? Vai, O Cauã Erivaldo. quer. Vai, Erivaldo, pode começar. Cauã não levantou a Eu mão. substituí a palavra por isso e por então. Então, olha só. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Então, o que mais? Foi viajar pelo mundo. Como havia sempre qualquer coisa que não parecia bem. E aqui? Viu muitas princesas, mas... Eu coloquei como. Como? O mas é um advérbio de adversidade, olha. Ele dá um sentido contrário. E o como não cabe aqui, porque o como, ele não está dando esse sentido de adversidade. Porque, olha só, viu muitas princesas. Então, olha só, muitas princesas. Mas havia sempre qualquer coisa que não parecia bem. Então, ele viu muitas princesas, mas ele não aceitou nenhuma. Então, esse mais aqui, ele é um sentido de adversidade, uma conjunção adversativa. Você tem que usar outra conjunção adversativa, certo? A primeira você acertou lá, que é o por isso. O mas precisa de outra palavrinha no lugar. Júlia, quer falar, vida? Tá me ouvindo, prof? Tô. Eu botei no por isso, eu botei portanto. No Certo, mas, então vamos lá, ó. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Portanto, beleza, que é a conclusão, né? Por isso, logo, portanto, né? Foi viajar pelo mundo. Viu muitas princesas. Porém, muito bem, havia sempre qualquer coisa que não parecia bem. Por fim, por isso, certo, regressou a casa muito abatido. Pois procurava uma princesa verdadeira. Deu para entender? Parabéns, Júlia. É isso aí. Quem mais fez assim? Ó, Eu, pro. vai. Quem está falando comigo? Henrique. Vai, Henrique. Não sou eu, não. ficou? Quem que está falando comigo? É o Cauã. Vai, Cauã. Peraí, Não, só um pouquinho. falei. Pode falar, Eu vida. fiz quase da mesma forma, só foi um pouquinho diferente. O que foi de diferente? Fala para mim. Oi, professora. Hã? Oi, Oi, vida. professora. Eu acabei de entrar agora. Não Eu tem tava problema. conseguindo. Tá Eu bom. não Tá tava bom. conseguindo entrar. Aparece para mim. Então, bora lá. Como é Sou que eu, ficou? Romero. Só a Júlia que fez? Eu tinha trocado por isso no lugar de porquê. Por isso. Por isso, no lugar de porquê? Mas porquê é mais... Fecha o som aí para mim. Olha, o porquê... Arthur, fecha o som. Nossa. Arthur, fecha o som. Não sei como vocês conseguem estudar com esse som. É a vida.
Pronto, fechei. Então, gente, olha, por que lá em cima não cabe? Era uma vez um príncipe, queria caçar com uma princesa, por que foi viajar pelo mundo? Não, porque é uma conjunção que está dando uma explicação, né? Professora, E por isso é uma conclusão. Ele queria casar. Então, eu concluo que ele foi viajar pelo mundo. Para quê? Para procurar a princesa. O que cabe no lugar de por isso? Por que a gente está fazendo esse treinamento? Para nós não repetirmos as conjunções, não repetirmos as palavras na redação. Precisamos ter outras palavras fortes com o mesmo sentido das anteriores. Então, olha só, me ouve aí. Fala, Erivaldo. a senhora tinha dito caçar em vez de casar. Olha, então vai ficar assim, olha. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Casar tá certo, é com S. Era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Logo, foi viajar pelo mundo. Portanto, foi viajar pelo mundo. Então, foi viajar pelo mundo. Assim, foi viajar pelo mundo. Estão vendo? A gente já botou 4. Então, ó, era uma vez um príncipe que queria casar com uma princesa. Então, assim, foi viajar pelo mundo. Viu muitas princesas. Porém, igual a Júlia falou, havia sempre qualquer coisa que não estava bem. Contudo, havia sempre qualquer coisa que não estava bem. Todavia, havia sempre qualquer coisa que não parecia bem. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, todas essas que eu estou falando aqui cabem no lugar do mais. Certo? Por fim, né? Assim, regressou para casa muito abatido. Logo, regressou para casa muito abatido. Por quê? Pois procurava uma princesa verdadeira. Tá bom, gente? Vamos aprender a fazer substituições para a gente fazer isso na nossa escrita, tá? Vamos lá. Professora, Pode falar, Henrique. na redação, não pode repetir as palavras nenhuma vez, uma outra vez? Pode. Uma outra vez, pode? Pode. Uma outra vez, sim. Bota ela lá no primeiro parágrafo, depois pode repetir ela cá embaixo, no terceiro ou no quarto parágrafo. Mas o que acontece? Que vocês estão botando tudo... Por exemplo, eu não sei mais nenhuma palavra no lugar do porquê. Aí eu só ponho porquê. Por que ela viajou? Por que ela foi à praia? Por que não sei o quê? Por quê? Na hora que a gente vai corrigir, a gente pensa assim, gente, tá sem vocabulário. Deu para entender? Aí fala assim, a Maria foi viajar, a Maria entrou na nave, a Maria ligou o botão, a Maria sentou na cadeira, a Maria apertou o cinto. Só tem Maria. O tempo correu, o tempo começou a correr. A Maria contou, então a Maria, gente, não. E não só para Maria, para tudo. Mas. E aí, gente, a redação fica muito fraca. Dá para entender? Professora, e quando a palavra for palavra tipo a, e tipo fala a Maria, eu tô falando do artigo. Os artigos pode repetir, né? Sim, o artigo pode repetir, tá? Vamos lá. Quarta questão, todo mundo com o caderno na mão, vamos lá. Construa o parágrafo. Olha, agora eu estou falando para vocês fazerem um parágrafo introdutório. Então, lá vai. Construa um parágrafo introdutório, quer dizer, o primeiro parágrafo da narração abaixo, de forma que contenha a construção do tempo, do espaço e das personagens. Fecha o som aí, Arthur. Gente, obrigada. Fala, Isadora. Boa tarde. Bora lá, Isadora. Pega o caderno e o papel. Vamos lá. Esse exercício é bom. Vamos lá, eu vou falar como é a história e vocês vão colocar o primeiro parágrafo e
tem que estar de acordo com a narração que ela já está. Dá para entender o que eu estou querendo falar? Neste primeiro parágrafo introdutório, para a narração abaixo, tem que ter o quê, hein, gente? Tempo, Uma espaço narração. dos personagens. Muito bem. Tempo, espaço e O personagens. pente. Presta atenção. Não é o pente todo. Não é o pente todo. É só tempo, espaço, personagens. Presta atenção. Esse primeiro parágrafo introdutório tem que coincidir com o resto da narrativa abaixo. Não pode ser qualquer parágrafo, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler a narração. Ele chegou no guichê da empresa de ônibus e apressado pediu: moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia e de volta. O homem respondeu: aqui não vendemos passagem para Anastácia. O esposo virou-se à sua mulher e com voz irritada revelou: vamos embora daqui, Anastácia, o moço não quer vender passagem para você. Então, gente, vamos lá. Arrependimento. Bora lá, Cauã. Vocês querem que eu leia de novo a narração? Sim. Vou ler de Sim. novo. Vocês vão fazer o primeiro Sim. parágrafo dessa daqui que está em vermelho, hein? Vamos lá. Ele chegou no guichê da empresa Professora. de ônibus. Oi. Fala, Cauã. Mas você fala que a gente tem que construir um parágrafo em vermelho. Mas tudo tá em vermelho. Não, é para construir um parágrafo. Em vermelho é só o que eu falei aqui para vocês se localizarem qual é a narração, tá? O primeiro parágrafo que vocês vão construir aí agora é com caneta azul ou preta, igual vai ser na hora da prova. Vou ler de novo. Ele chegou no guichê da empresa de ônibus e apressado pediu: moço, por favor, me dá uma passagem para Anastácia e de volta? Para Anastácia. Ó o vocabulário do homem. O homem respondeu: aqui não vendemos passagem para Anastácia. O esposo virou-se à sua mulher e, com voz irritada, revelou: vamos embora daqui, Anastácia. O moço não quer vender passagem para você, tá bom? Então, gente, eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem. Vocês vão escrever o primeiro parágrafo. Neste primeiro parágrafo, que é o parágrafo introdutório, né, de uma estrutura narrativa, precisa ter o quê? Tempo, espaço e personagens, tá? Que eu ia falar. Tem que combinar com o resto da narrativa, ok? 5 minutos. Eu vou pegar uma água e já volto. São 5h18, ok? Todo mundo fazendo aí. Cauã. Não. Aí você tem um Bora lá. ponto, professora. Hã? Valeu a tentativa, Cauã. Aí você tem um ponto, professora. Fala, Isadora. Hã? Aí você tem um ponto, professora. Não é o Cauã, eu já peguei o Professora, jeito. Já peguei o jeitão do mais uma Cauã. coisa. Cauã, Ó, ele Você, procrastina. você seguiu a ordem do recreio de acordo. Você seguiu a ordem do recreio de acordo com a ordem do seu computador. Eu tô seguindo de acordo com a ordem do meu. E o meu ainda é 6h10. Verdade verdadeira. Não. Verdade Bora lá. verdadeiramente verdadeira. Não, gente, vocês querem procrastinar. Não dá, né, Cauã? Não dá. O que é isso? Por quê? Fica lá Que esse é procrastinar? exercício. Procura o que é procrastinar. Procura aí, tá bom? Vamos lá? Cadê o resto da galera? Peraí, Então, professora, eu olha vou buscar só. meu dicionário. Vou buscar meu dicionário e eu vejo isso. Não, Henrique, deixa para daqui a pouco. Rebeca e Arthur, falou, chegando. Bora lá. Arthur de Souza, muito bem. Professora, eu voltei. Muito bem, Tava lá Cauã. batendo papo com o Batman. A Isadora agora ela está de chapeuzinho, gostei. Vamos lá, então. Sexta questão. Vamos lá.
Analisando novamente o texto do caipira, marque a alternativa correta quanto à semântica. Tem que fazer sentido, de acordo com o contexto. Professora, tá faltando Bora lá. gente. Tá, eu sei, eles já estão entrando. A fala do narrador tem erro de linguagem? Sim ou não? Não, né? Então, a fala do narrador não tem erro. Então, a letra A tá fora. Letra B, Cauã, tira o som. Misericórdia. Letra B, os registros de fonema da linguagem do caipira, o caipira falando, mostram que o caipira... Cauã, tira o som de novo. Caramba. O Cauã desobediente. É. Bora lá. Os registros de som da linguagem do caipira mostram a impossibilidade cultural deste caipira em compreender a resposta do moço do guichê. O que vocês acham? O caipira, ele entendeu ou não o moço do guichê? Não. Não. Então, olha, o som que ele traz na linguagem dele faz com que a gente perceba que ele não tem o quê? O som da linguagem dele faz com que a gente perceba que ele não tem o quê? Cultura. Se o som da linguagem dele faz com que a gente perceba que ele não tem cultura, se ele não tem cultura, e a gente acabou de ler o texto, de acordo com o texto, a gente pode entender que ele não compreendeu a linguagem do moço do guichê. Vocês estão entendendo essa questão? Essa é boa. Deixa ela aqui de stand-by. A esposa Anastácia, ela compreende o vendedor de passagens? Nem falou dela. É, nem falou, né? E outra coisa, eu tenho certeza que ela nem compreende também. D de dado, o moço do guichê não quis vender a passagem ao caipira? Ele não quis? Não. Essa aí é falsa. Ele quis vender. Ele só falou que não tinha para o lugar onde o moço estava pedindo. Ele ia lá saber que Anastácia é o nome da mulher. E outra coisa, quando você vai e pergunta, quero uma passagem para Anastácia, se eu sou moço do guichê, eu estou entendendo como local. Certo? Letra E. Não se entende a fala do caipira? Analisando novamente o texto do caipira, marque a alternativa correta quanto à semântica. Não se entende, quer dizer que não se entendeu nada da fala do caipira? Se entendeu, sim. A gente entendeu. Muito bem, Júlia. Então, gente, a alternativa é essa aqui, ó, a letra B. O som da linguagem do caipira faz com que a gente veja que ele não tem cultura. Se ele não tem cultura, ele não entendeu a resposta do moço do guichê. Tá? Então, bora lá. Continuando aqui, ó. Interpretação do texto. Meio ambiente em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui. Tá. Bora fazer isso. Beleza. Continuando aqui o outro texto. O meio ambiente em primeiro lugar. Beleza? Vamos lá. Posso ler? Sim. Professora, Sim. deixa eu ler. Quem que está pedindo? Cauã? Eu. Sim. Pode ler, então, Cauã. Ó, você tem que dar as entonações corretas, seguindo a entonação da sua leitura, tem que seguir a pontuação, beleza?
Bora lá, vai lá. Beleza. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Aqui tem um ponto, Passava né, gente? a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores. Pode continuar. Subindo em árvores. Brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar em um rio que ficava próximo de sua casa. Certo dia, o menino estava andando pela floresta quando ouviu um movimento estranho, um tiro e depois um grito de um animal muito curioso. Foi lá Olha olhar. o ponto. Ao Peraí. chegar no local, viu muitos homens. Só um pouquinho, Cauã. Lê de novo o parágrafo anterior, por favor. Certo dia. Fazendo favor. Certo dia, o menino estava andando pela floresta quando ouviu um movimento estranho, um tiro e depois um grito de um animal. Muito curioso, foi lá olhar. Beleza. Ao chegar no local, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando árvores, matando e capturando animais. O garoto chegou à frente deles e disse: "Por que estão fazendo isso?" Professora, pode ir um pouquinho para baixo? Obrigado. De nada. Peguem-no. Não atirem. Será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós, falou o líder do bando. Enquanto ordenava, Pedro correu, subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu a quadrilha. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Muito bem, gostei de ver. Boa leitura. Então vamos lá, gente. Olha só. O meio ambiente em primeiro lugar, certo? Eu vou ler de novo para a gente gravar, memorizar algumas coisas para nós fazermos as perguntas, ok? Muito bem, Cauã, obrigada. Em um pequeno vilarejo, havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar em um rio que ficava próximo de sua casa. Certo dia, o menino estava andando pela floresta quando ouviu um movimento estranho, um tiro e depois um grito de um animal. Muito curioso, foi lá olhar. Ao chegar no local, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando árvores, matando e capturando animais. O garoto chegou à frente deles e disse: "Por que estão fazendo isso? Peguem-no! Não atirem! Será nosso refém, pois a polícia está atrás de nós", falou o líder do bando. Enquanto ordenava, Pedro correu, subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia chegou e prendeu a quadrilha. Pedro, um jovem aventureiro que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. Que narração mais bacana, né? Então vamos lá. Olha só, eu quero saber, primeira coisa, aonde está a ênclise? Peguem-no. Muito bem, Rebeca. A garota. Peguem-no. Ah, muito bem. Olha como que fica bonito essa ênclise aqui, né? Fica bonita a ênclise numa redação que é... E, ó, vocês sabiam que uma das competências da redação é vocês escreverem ênclises? Tá. O no é o quê? Qual a classificação gramatical do no? Aqui, ó. Vocês sabem qual é a classificação gramatical? Não?
Quantas são as classes gramaticais que a gente estuda no português? Nós Professora, temos... Fala, Cauã. Muito bem, O são que 10, é? Júlia. o que é Vamos lá. classe gramatical? Então, olha, a Júlia falou que nós temos 10 classes. Eita, olha o tanto de matéria que eu tenho para dar para vocês. A Júlia falou que nós temos 10 classes gramaticais. De acordo com a análise morfológica, nós temos 10 classes gramaticais. Quais são elas? Quem pode me dizer? Tira o som, Verbo, Cauã. artigo, Ó, são 10, tá? Vamos lá. A Júlia está falando, ó. Primeiro, verbo. Vamos lá. Vou botar a numeração aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quais são as classes da gramática? As classes gramaticais quanto à análise Professora. morfológica. A Júlia falou uma. Qual é, Júlia? verbo, substantivo, Verbo. Muito bem. Professora, Substantivo. O que mais? professora, Ah, a professora Ayla de português, ela falou que tem que quatro dessas classes gramaticais são separadas. Esqueci como é que fala. É classes São gramaticais, alguma coisa. invariável. são invariáveis. São invariáveis. Depois a gente vai ver isso, tá? Me falem aí. Advérbio. Artigo, Muito bem, Rebeca. numeral, adjetivo. Peraí. Pronome. Advérbio. Advérbio. Preposição. Preposição. Conjunção. O que mais? Bora estudar, galera. Numeral. Numeral. Já foi o verbo. Interjeição Interjeição. Muito bem, Júlia. e Interjeição. adjetivo. Muito E adjetivo. bem. E adjetivo. Beleza. Adjetivo. Muito bem. Quais dessas que são invariáveis? Quer dizer, não varia. Vocês estão estudando, galera? Eu acho que eu esqueci de gravar, não é? Não, estava gravando. Então, eu tenho 10 classes gramaticais. Verbo, substantivo, pronome, artigo, advérbio, preposição, conjunção, numeral, interjeição, adjetivo. Muito bem, essas são as 10 classes gramaticais. Depois eu volto a perguntar quais são as invariáveis, quais são as variáveis, por que varia, por que não varia. Vai, Cauã, fala para mim. Quais são as variáveis e as invariáveis? Quais são as invariáveis, Júlia Heckler? As invariáveis é a preposição, a conjunção, o advérbio e a interjunção. Muito bem, garota. Essas são as... Opa, perdão. Essas são as invariáveis. Professora, o que é invariável? Quem pode me dizer o que Não dá é para invariável? variar? Que não dá para variar, não dá para substituir. É para substituir ou não dá para... Não dá para substituir. Como se fosse assim, não dá para fazer número e grau. Desce daí, não dá pra o número e grau dele. Muito bem, eu vou já ensinar para vocês. Não dá para variar em gênero e não dá para variar em número. Depois a prof vai explicar isso de novo, igual a professora Ayla, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero saber. Vamos voltar lá na nossa questão. Peguem no. Esse no. No. Qual classe de palavra ele pertence? No. Daquelas 10 lá, ele entra em qual? No. Conjunção. Peguem no. Peguem no. Artigo? Conjunção. Conjunção. Não. Esse no aqui, Preposição. Interjunção, então, professora. esse no aqui é quem, hein, gente? Primeira coisa. Interjeição. Não, não chuta, não chuta. Bora pensar. Não precisa, bora pensar. Ó, esse no aqui... Adjetivo. Gente,
Substantivo. Tá se... Adjetivo. Professora, Verbo. Cauã, Eu posso ajudar? professora, ele tá se referindo a alguém, certo? Muito bem, Isadora, é isso que eu queria. Ah, garota, é isso que eu queria. Peguem no. Esse no é quem, hein, gente? Esse no... Pronome. Quem falou? Henrique. Eu tava em dúvida se era Henrique. pronome ou não, eu decidi não falar. Esse professora. no, vamos pensar. Se eu não sei, gente, eu tenho que primeiro pensar, fazer substituições. Eu não posso chutar. Se chutar, eu erro. Porque tem 10, cara. Eu vou, 9 chances de eu errar e uma de eu acertar. Cadê as contas de matemática? Não é isso mesmo? Então, não dá para chutar. Então, primeira coisa que eu vou fazer, peguem no. Esse no é quem? Por que estão fazendo isso? Peguem no. Esse no é quem? O líder. O líder? Deixa eu ver se é o líder. Ó, o menino estava andando pela floresta. Opa, muito bem, Rebeca. Rebeca e Arthur, muito bem. Esse no é quem? Repete para mim. Pedro, né? Esse no é Pedro. Esse no é ele. Esse no é o menino. Peguem no. Esse no é o menino. É o Pedro. Peguem no. Peguem no. Tá. Se esse no está substituindo a palavra Pedro, se esse no substitui o ele, se esse no substitui o menino, então esse no é quem? Pronome. Muito bem, quem falou? Giovana? Eu. Eu quem? Giovana? Cauã. Cauã, muito bem, Cauã. Cauã, tira o som. Arthur tá com som muito alto, hein, Arthur? Eu vou botar, olha, vou botar uma letra bem grande agora aqui. Esse no é quem? Pronome. Para nunca mais esquecer. Esse no é quem mesmo? Pedro. Pronome. Quando eu estiver usando ênclise, a ênclise sempre vai ser um pronome. O que é o pronome? Eu vou botar uma letra bem grande. O que significa pronome? Lê aí para mim. Tudo que substantivo Substitui o nome. Qual é o nome que estava sendo substituído? Pedro. Muito bem, Rebeca. E o nome, gente? E o nome? Qual é a classe do nome? Pronome. Tá. Pronome é tudo que substitui o nome, tá? Meu nome é Alexandra. Esse é meu nome. Então, qual é a classe de palavra do meu nome? Pronome. Qual é a classe de palavra do meu nome? Desse nome aqui. Qual é a classe de palavra? Pronome. Na. Alexandra. Qual é a classe de palavra de Alexandra? Vou colocar uma letra maior ainda. Vou botar 100. Alexandra. Alexandra, qual é a classe de palavra? Tem 10. Substantivo. Muito bem. Substantivo. Qual o tipo de substantivo? Nossa. Próprio. Próprio. Muito bem, bora caminhar. Espera aí, professora. Oi. Mas
Substantivo comum não podia também ser um substantivo comum? Também existe, não pode existir várias outras pessoas com o nome de Alexandra? Então, Sim, não sendo um substantivo comum? Mas, ó, Para não, isso que tem o... não. Ah, Toda não vez fala? que for, não, toda vez que for nome de pessoa, nome de lugar, né? Se for, por exemplo, e como é o nome desse cachorro? Esse cachorro chama Noé. Vai ser próprio, você acredita? Por que que vai ser próprio? Porque é o nome dele, só aquele cachorro que tem aquele nome. Deu para entender, gente? E não é só nome de pessoas e animais, em qualquer lugar. Tipo, Eu entendi. Brasil. Brasil é um lugar, é, nome, é o substantivo próprio. Tá, bora lá. Ó, exercício. Primeira questão. Respondam aí. Não é para copiar a pergunta, só para escrever a resposta direto no caderno. Vou dar 2 minutos. Como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente? Vou voltar aqui. Ó. Ele se Não é para sentia... falar, não é para falar, Cauã. É para escrever no papel aí, no seu caderno aí, ó. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto e adorava o meio ambiente. Passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar num rio que ficava próximo. Então, primeira questão, escrevam a resposta só. Número 1, resposta. Como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente? Eu vou dar 1 minuto. Vai. Professora, respondi. Beleza, vamos esperar os amigos. Já respondi sim, pô. É a 1, né? É para fazer a 1 por enquanto. Terminei também, então. Tá. Vamos fazer a segunda agora e depois a gente corrige a primeira e a segunda. Segunda questão. Pedro vivia sossegado na floresta. O que mudou essa tranquilidade? Focalize de foco, tá? Focalize o clímax da narrativa. Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro que se chamava Pedro. Era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não tinha medo de nada e adorava nadar. Certo dia, o menino estava andando pela floresta quando ouviu um movimento estranho. Um tiro, depois um grito de um animal. Muito curioso, foi lá olhar. Segunda questão. Só um pouquinho, deixa eu terminar aqui. Pedro vivia sossegado na floresta. Onde está o clímax dessa narrativa? Quem está me chamando? Henrique. Professor, a professora Giovana já passou esse texto aí com a gente. Do Pedro também? Giovana. Esse Pedro? texto aí também. Esse texto aí do Pedro também. Igualzinho? É? Sim. Foi o mesmo... Não, peraí. Professor, foi o mesmo texto, só que as perguntas que você está passando são diferentes. Não, Verdade, Cauã, Mas é o pra mesmo mim texto. tá na mesma. Pra mim tá na mesma. Ah, é? Tá. E professora, já deu 6h40. Verdade. Gente, então vamos lá. Só responder a primeira e a segunda e eu já vou terminar a aula. Como Pedro se sentia em relação ao meio ambiente? Feliz. Feliz. Ele adorava o meio ambiente. Muito bem. Ele adorava, ele amava o meio ambiente, né? Tá, a segunda questão. Gente, onde que está esse Arthur. É o Arthur. Arthur, pelo amor de Deus. Nossa. Tá.
Pedro vivia sossegado na floresta. Onde está o clímax dessa narração? Quando ele No ouviu momento que os um barulho caçadores apareceram e começaram a capturar os animais. Muito bem. Ele aqui, né? Ó, ouviu um movimento estranho, um tiro e um grito. Ah, aí está o clímax, né? Falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Estava tudo tão bem? Tá bom, gente? Ó, maravilha. Vamos lá. Parabéns para vocês aí. Tira Estou gostando foto! de ver o esforço de vocês. Espera aí, como é que eu vou tirar foto? Não dá Só para um tirar pouquinho. print? Vou tentar, tá? Lá vai. Aê! Tchau, galera. Fiquem com Deus. Parabéns pelo esforço. Professora, olha aqui. Olha como eu tô Apropriando olha, professora. vocês, tá? Professora,